Hoje nós vamos conversar sobre gestão de filas, um tema bastante interessante quando discutimos gestão de serviços e mais especificamente a gestão de logísticas e de operações. A gestão de filas ela impacta diretamente na gestão da capacidade, porque se a minha capacidade é inferior ao que é demandado pela população, forma-se fila. E nós vamos conhecer um pouquinho mais do que são essas filas. O nosso objetivo de aprendizagem é conceituar as filas. O que são as filas? Apresentar os tipos de filas. Vamos começar com a nossa problematização. O que você entende por fila? Usualmente a gente pensa que fila é uma pessoa atrás da outra, fisicamente, num local e no espaço. Não necessariamente. Nós temos diversos tipos de filas. Quais são esses tipos? Nós temos as filas únicas e as filas múltiplas. Nós temos as filas físicas e as filas virtuais. Por exemplo, ao ligarmos para um 0800 e o atendente nos dizer, aguarde um momento, todos os nossos atendentes estão ocupados. Isso significa que você está numa fila virtual. Outra coisa interessante também é que você não precisa estar ali presencialmente, mas você está numa fila, precisei de fazer um transplante de qualquer tipo de órgão. Eu vou lá no médico, vou no PSF, o especialista me informa que realmente eu preciso, ele faz um laudo, eu encaminho à Secretaria de Saúde e ali toda a minha papelada, toda a minha documentação, ela vai entrar numa fila, que pode durar anos, dias ou meses. Dependendo do tipo de órgão, às vezes a pessoa até chega a falecer antes de efetivamente conseguir alcançar a sua posição de ser atendido na fila. Quais são as estratégias para minimizar as filas? Quais são elas? Vocês conhecem? Uma coisa que eu tenho falado muito com os alunos no curso presencial é o conforto enquanto a gente espera numa fila. Esse conforto está associado a um local onde eu possa me sentar, ele está relacionado à temperatura presente nesse ambiente e, muito importante nos dias de hoje, é um Wi-Fi disponível para as pessoas terem acesso às suas redes sociais, ter acesso à internet. Isso faz com que o impacto de tempo e de percepção real na fila seja muito reduzido. São estratégias bem interessantes. O que é e para que serve a teoria das filas? Nós vamos conhecer rapidamente o que é essa teoria das filas, alguns aspectos que as pessoas que lidam com essa teoria precisam ficar atentos. E ela vem com o propósito de ajudar o gestor a conhecer tudo o que é vivenciado pelas pessoas que estão ali aguardando para serem atendidos. Para começar a nossa aula, iremos apresentar para vocês alguns conceitos básicos. O primeiro deles, o que é uma fila? Então, conceitualmente, a gente define a fila, é uma linha de usuários esperando por um serviço. Contudo, não necessariamente pessoas em frente de um servidor. Foi o que eu acabei de comentar com vocês. Eu posso estar na fila de um serviço que eu estou aguardando. Eu posso estar numa fila durante uma ligação telefônica. Eu posso estar numa fila durante a tentativa de fazer a matrícula no curso de educação à distância da UFLA. Ou seja, todos os alunos simultaneamente utilizando o mesmo, demandando pelo mesmo serviço, e isso pode gerar congestionamento no ambiente virtual. Isso faz com que o serviço não seja efetuado de forma tão rápida. É impactado pelas pessoas que estão aguardando pela prestação do mesmo serviço. As filas, elas formam quando a demanda pelo serviço excede a capacidade, ou seja, mais pessoas desejam utilizar o serviço do que o prestador é capaz de ofertar. Ocorre quando os servidores estão ocupados, assim os usuários que chegam não podem receber os serviços. Quantas vezes nós já nos deparamos com isso? Num atendimento numa prefeitura, num atendimento num posto médico, num atendimento num CRAS, num atendimento num banco. E são várias as situações que a gente se depara com a não possibilidade de ser atendido naquela hora que a gente deseja. Assim, a fila para serviço é o mesmo que o estoque para produção. É uma constatação bastante pertinente. Como gerenciar a fila? Como reduzir o tempo de espera? Para a gente conseguir gerenciar a fila e reduzir o tempo de espera, a gente precisa ter bem articulado alguns elementos. O primeiro deles é ter todos os produtos necessários para a produção de serviços. Lembra como a gente falou que era importante a gente ter a gestão de estoque lá em Go 1, que é a gestão de operações e logística 1? Eu preciso ter um estoque que represente aquilo que eu necessito, por quê? Para eu conseguir ofertar o serviço no tempo correto. Ter um bom controle de estoque.
ter um bom relacionamento com o fornecedor. A gente sabe que dentro do setor público, todo o processo de compra ocorre por meio de licitação. Mas mesmo dentro do processo de licitação, se a gente trabalha com a ata de registro de preço, por exemplo, na medida que eu tenho um bom relacionamento com esse fornecedor, ele pode ser gentil ao ponto de despachar esse produto o mais rápido possível. Trabalhar com reservas, ou seja, o cidadão avisa quando irá utilizar o serviço. Essa questão de reservas, a gente pode pensar em agendamentos. A gente pode distribuir o atendimento ao longo de um dia, ao longo de uma semana e ao longo de um mês, para que a gente consiga utilizar de fato toda a nossa capacidade. É muito comum dentro dos PSFs, não sei se vocês já vivenciaram isso, mas os médicos, por exemplo, eles têm o hábito de marcar toda a agenda para o início da manhã. Então, 7 horas da manhã, chegam 20 pessoas ao mesmo tempo. E o primeiro a chegar, ele vai ser atendido logo. Agora, o 20º, ele vai esperar às vezes por 2, 3 horas. Então, se a gente utilizasse a agenda de 15, 20 ou 30 minutos, o usuário não precisaria esperar tanto para ter o serviço ofertado. Outra ideia interessante é criar estratégias para dividir a demanda ao longo de um período e não gerar o acúmulo de atendimento em um mesmo momento. Essa última estratégia, né, ela está muito relacionada ao que eu acabei de explicar para vocês na hora que a gente fala do ponto de vista de trabalhar com reservas. Que tipo de indicadores ajudam a conhecer a demanda do serviço? Isso é muito importante. Isso depois, lembra quando nós estávamos falando sobre séries históricas, né, para a gente fazer a previsão da demanda na aula sobre gestão da capacidade? Isso daqui vem muito a calhar com o que nós estamos dizendo nesse slide, que é o tipo de indicadores que ajuda a conhecer as demandas. Por que isso soa casado? Porque é importante a gente monitorar, a gente acompanhar todos esses indicadores, transformar em séries históricas e depois gerarmos os nossos gráficos de tendência, de sazonalidade, de ciclicidade ou de aleatoriedade. E esse conjunto de informação vai nos ajudar a conhecer melhor qual é a nossa demanda de fato. Então, quantos atendimentos foram feitos por dia? Qual foi o serviço mais solicitado? Qual é o perfil das pessoas que frequentam o local? As pessoas que foram atendidas se mostraram satisfeitas? Houve momentos de fila? Há mecanismos para avaliar a satisfação dos atendidos? Então, na medida em que a gente consegue responder essas perguntas e monitorar periodicamente, constantemente, as respostas dessas perguntas, isso daí vai fazer com que nós possamos cada vez mais ofertar um maior e melhor serviço aos nossos cidadãos usuários. Como eu disse no início para vocês, nós temos basicamente 2 tipos de fila: as filas únicas e as filas múltiplas. Aí a fila com o sistema de senhas, né, é uma possibilidade, é uma alteração da fila única. As filas múltiplas dentro do setor público, eu gosto muito de exemplificar por meio das filas múltiplas, eu gosto muito de especificar por meio dos pedágios. Quando a gente chega ali no pedágio, né, nós estamos aqui no estado de Minas Gerais, na 381, que liga São Paulo a Belo Horizonte, né, a gente tem o serviço de pedágio terceirizado. Na hora que você chega no pedágio, você tem ali 10, 15, 5 possibilidades de filas. É o que a gente caracteriza de filas múltiplas. E aí você, enquanto usuário, você fica assim, qual fila eu vou escolher? Né? E às vezes você escolhe uma fila que está menorzinha e quando vê um carro, demora muito para ter o serviço finalizado. Isso faz com que você perca muito tempo. Por outro lado, você percebe a fila ao lado, onde você deixou de escolher porque tinha muitos carros, a oferta de serviço ela foi tão rápida que o último carro entrou muito mais rápido do que você. Então, a fila múltipla ela gera uma sensação de frustração em função de uma escolha mal feita. A fila única, o primeiro que chega vai ser o primeiro que sai. Então, isso dá uma sensação de justiça um pouco maior. Nós vamos falar então sobre as vantagens das filas múltiplas. A primeira vantagem é que o serviço prestado pode ser diferenciado. O que quer dizer isso? Como eu tenho muitos atendentes, né, na fila múltipla, não é uma única pessoa que vai atender, eu posso escolher aquele atendente que eu tenho maior preferência e familiaridade. Isso faz com que o serviço seja diferenciado. Nós temos aqueles servidores que prestam um serviço mais rápido, aqueles que são mais atenciosos, aqueles que são mais lentos, né? Então isso gera um serviço diferenciado. Outro aspecto importante é que o usuário tem a opção de escolher o servidor de sua preferência, em função, inclusive, da forma como esse servidor
presta o serviço. E por último, é possível gerar um comportamento de frustração. Por que gera frustração? Vamos dizer que eu estou com tempo bastante limitado e eu quero um atendimento rápido. Então eu escolho por uma opção na fila que aparentemente tem menos pessoas dentro daquela fila. Contudo, esse servidor é muito lento, então isso faz com que o serviço seja um pouco mais demorado. Então é isso que pode gerar esse comportamento de frustração. As escolhas não são aquelas que acontecem da forma como nós tínhamos esperado. Como eu havia comentado com vocês, no pedágio, né, na hora que a gente vai lá no pedágio, na BR-381, o que acontece? Eu posso escolher uma fila maior ou uma fila menor e o resultado da oferta de serviço pode gerar em mim frustrações, em função da escolha que eu fiz, por ser filas múltiplas. Na hora que a gente fala de filas únicas, né, o sistema de filas únicas, a gente tem algumas vantagens, né? Ele vai garantir a justiça e assegurar que o primeiro a chegar será o primeiro a ser atendido, porque eu tenho a minha posição certa na fila, não tem ninguém na minha frente, e eu vou ser atendido pela primeira pessoa que for, pelo primeiro servidor que for liberado. Outra vantagem, como a fila é única, não existe ansiedade associada à escolha inadequada, ou seja, eu vou ser sempre o primeiro a ser atendido em função do primeiro servidor a ser liberado. Com apenas uma entrada, o problema de passar à frente é resolvido e as renúncias se tornam mais difíceis. Outro elemento importante é que a privacidade é aumentada, pois não há ninguém atrás da pessoa que está sendo atendida. Isso já é diferente na fila múltipla, né? Uma desvantagem da fila múltipla. Eu tenho uma outra pessoa logo atrás de mim, né, às vezes até muito inquieta em função de alguma coisa, em função da sua própria ansiedade, e faz com que a minha privacidade seja limitada. O sistema ele visa reduzir o tempo médio de espera. E esse tipo de fila, né, todos os tipos de fila, ele tem como propósito gerar o que é melhor dentro da oferta de serviço. Por último, a fila com senha, que é uma variação do sistema de fila única, né? Os números indicam a posição na fila. Ela permite liberdade a quem está utilizando essa modalidade. Contudo, a gente precisa ficar sempre muito atento, porque ao anunciar qual é o próximo, né, dentro desse sistema, se eu não estiver bem atento, eu posso perder a minha posição na fila. Existe uma necessidade do cidadão, enfim, ficar atento para não perder o seu local. Contudo, ele tem liberdade, pois ele pode relaxar, conversar, que a posição da fila dele está garantida, não vai ter ninguém furando a fila. Por fim, a teoria das filas, ela visa estudar diferentes elementos, né, para compreender como que é o funcionamento real da fila. O primeiro, o tempo médio que cada cliente fica na fila. Então, eu cheguei para realizar o meu atendimento, eu vou lá solicitar uma senha e eu vou ter o horário em que eu estou chegando para receber aquele serviço. E na hora que eu vou ser atendido pelo servidor, ele vai conseguir saber qual é o horário que eu cheguei e qual é o horário que eu estou realizando o atendimento. Depois eu consigo medir o tempo de atendimento e, por fim, eu consigo medir o tempo final utilizado desde o início que eu cheguei no estabelecimento até o final, onde eu realmente tive todo o meu serviço concluído. A teoria das filas também estuda o tamanho médio das filas, né? Esse tamanho, dependendo se uma fila for muito grande, ela pode ser trabalhada em medidas mesmo, né, em termos de comprimento, ou eu posso trabalhar em quantidade de pessoas, 1, 2, 3, 10, né, 50 metros, 10 metros, 1 metro. Tempo médio de atendimento, né? Esse tempo médio é 5 minutos, é 10 minutos, é 20 minutos, né? Tempo de ociosidade do sistema, o que é essa ociosidade? É o tempo que o servidor fica à toa, não tem ninguém demandando por esse serviço. Isso daí pode servir para a gente identificar os períodos de pico e os períodos de baixa. E identificando os períodos de pico e os períodos de baixa, a gente pode criar estratégias para conseguir deslocar o período de pico para o período de baixa, reduzindo o que a gente chama de ociosidade do sistema. Um outro elemento que também é estudado pela teoria das filas é a utilização média dos recursos. Quanto de recurso está sendo despendido, está sendo gasto para a oferta desse serviço? Número máximo de pessoas na fila para determinar se há espaço físico disponível. Isso também é outro elemento importante. Se eu não tenho espaço para as pessoas sentarem, um clima agradável para elas ficarem aguardando e até Wi-Fi disponível, isso tudo vai impactar negativamente no tempo de espera. E por último, né, é importante a gente dizer que existem softwares específicos para calcular
as filas. Eu deixei para vocês, no nosso ambiente virtual, um texto que fala sobre a gestão da capacidade em um hospital. É um texto bastante interessante, vale a pena vocês lerem. Até a próxima e bons estudos!